O café quente escorreu pela blusa branca de Ana como um rio de lava, queimando sua pele com uma dor aguda que a fez soltar um grito abafado, e quando pelo open space do escritório como o lamento de uma fadista no bairro alto. Meu Deus, desculpa. Eu sou um desastre ambulante, exclamou Sofia, os olhos castanhos arregalados em pânico, enquanto largava a xícara vazia na mesa e corria para pegar lenços de papel na impressora mais próxima. Ana, ainda ofegante, ergueu o olhar e, em vez de raiva, encontrou-se rindo um riso genuíno, daqueles que brotam do absurdo da vida lisboeta, onde o destino sempre parece conspirar com uma pitada de caos. Era o primeiro dia de Sofia na filial portuguesa da multinacional e ali, no 15º andar de um prédio envidraçado no Chiado, com vista para o Tejo serpenteando preguiçoso sob o sol de outono, duas vidas colidiram de forma tão literal quanto poética. Ana Mendes, com 32 anos, era o epítome da eficiência discreta, cabelos pretos curtos e práticos, óculos de armação fina que escondiam olhos verdes profundos como o Oceano Atlântico que lambia as praias da Costa da Caparica e um senso de humor afiado como as escadas íngremes de Alfama. Ela trabalhava na área de marketing da Euroglobal, uma gigante sueca que se instalara em Lisboa há uma década, atraindo talentos jovens com promessas de horários flexíveis e vistas panorâmicas que faziam inveja aos turistas. Mas por trás da fachada profissional, Ana carregava as cicatrizes de um amor perdido, uma ex-namorada que partira para Brasil sem explicações, deixando-a com noites insones regadas a vinho verde e playlists de fado Amália Rodrigues. A vida em Lisboa é como o fado, ela costumava dizer aos amigos no café à brasileira, triste mas bela, sempre com um copo de vinho para adoçar o amargo. Sofia Oliveira, recém-chegada de Porto, era o oposto vibrante, 28 anos, cabelos castanhos ondulados que dançavam como as ondas do Douro e um sorriso que iluminava o cinza chuvoso dos invernos nortenhos. Vinda da filial portuense para um projeto de expansão digital, ela trouxera consigo o frescor do norte, sardinhas assadas em sonhos, festas de São João com martelos de plástico e uma energia que desafiava a melancolia lisboeta. Eu nasci para errar com graça, brincou ela, enquanto ajudava Ana a secar a mancha marrom que agora decorava sua blusa como uma tatuagem acidental. As duas se sentaram na copa, rindo de atrapalhada, e o que começou como uma desculpa desajeitada evoluiu para uma conversa fluida sobre as peculiaridades da Euroglobal. Os chefes suecos que insistiam em ficar às 15 horas, mas ignoravam o valor de um bom pastel de nata, e as pausas para o telemóvel que viravam sessões de fofoca sobre celebridades portuguesas. Naquela tarde, enquanto o sol poente tingia o Tejo de laranja, Ana convidou Sofia para um café de verdade, não um instantâneo do escritório, mas um no Martinho da Arcada, ali perto, onde essa de Queiroz outrora rabiscava páginas. Para selar a aliança contra os suecos frios, disse Ana, piscando. Sofia aceitou e assim, entre goles de bica forte e pratos de tostas mistas, elas teceram os fios iniciais de uma amizade improvável. Sofia contou sobre sua infância em Vila Nova de Gaia, colhendo uvas no Douro com o avô, aprendendo que o vinho não era só bebida, mas poesia líquida. Ana, por sua vez, revelou fragmentos de sua alma, as caminhadas solitárias pelo Jardim da Estrela, onde os pavões gritavam como ecos de amores não ditos, e como Lisboa, com suas 7 colinas, a ensinar a subir devagar, um degrau de cada vez. Os dias se fundiram em semanas, e o que era uma amizade casual ganhou contornos de rotina sagrada. Toda sexta-feira, após o expediente, elas desciam as escadas rolantes do Chiado e rumavam para o bairro Alto, onde as ruas estreitas pulsavam com o burburinho de bares e azulejos desbotados contando histórias de séculos. Aqui é onde Lisboa respira, explicava Ana, guiando Sofia por vielas onde o cheiro de bacalhau à Brás se misturava ao perfume de jasmim das varandas. Elas paravam no Tasca do Chico, um antro de fado escondido, e ali, sob a luz amarelada de lâmpadas nuas, escutavam vozes roucas entoando estranha forma de vida. Sofia, com os olhos marejados, confessou, no Porto, o fado é mais ribeirinho, mas aqui. Aqui ele corta a alma como uma navalha. Ana sentiu um aperto no peito, não de tristeza, mas de reconhecimento, como se aquelas notas melancólicas ecoassem o vazio que ela mesma carregava. Uma noite, após um concerto improvisado onde uma fadista de cabelos grisalhos cantou sobre amores traídos, elas saíram cambaleando para a rua, o ar fresco de novembro carregado de umidade do rio. Sabe, Ana, disse Sofia, parando sob um poste de luz que projetava sombras dançantes no chão de calçada portuguesa, você me faz sentir em casa. Como se Lisboa fosse um abraço que eu não sabia que precisava.
Ana parou, o coração acelerando como o elétrico 28 que sobe a colina de Graça. Elas estavam perto, perto demais, os rostos iluminados pela lua crescente que se esgueirava entre os telhados. Por um instante, o mundo parou, o trânsito distante no rocio, o tilintar de copos em bares vizinhos, tudo se dissolveu. Ana ergueu a mão, hesitante, e tocou o braço de Sofia. Você é o melhor erro que já me aconteceu, murmurou, e Sofia sorriu, inclinando-se ligeiramente, mas o momento se quebrou com o soar de um sino distante da igreja de São Roque. De volta ao escritório na segunda-feira, a química era palpável, como o aroma de café fresco que pairava no ar. Elas compartilhavam mesas adjacentes agora, graças a uma reorganização eficiente dos suecos, e as pausas para almoço viraram rituais de confissões. Sofia falava de sua família, a mãe que tricotava jailes de lã no inverno portuense, o irmão que sonhava em ser surfista na Ericeira. Ana, aos poucos, desvendava suas camadas, a vinda de Évora, onde crescer entre sobreiros e romarias ao santuário de Nossa Senhora da Assunção, e o coming out aos 25, numa ceia de Natal onde o bacalhau seco pareceu menos amargo que o silêncio da mãe. Eu aprendi que o amor, como o azeite alentejano, precisa de tempo para se infiltrar, disse Ana um dia, enquanto dividia uma travessa de cataplana no Cervejaria Ramiro, um templo de mariscos no Intendente. Mas sob a superfície de risos e cumplicidades, sementes de algo mais profundo germinavam. Em dezembro, com as luzes de Natal piscando nas ruas do Chiado como estrelas caídas, Sofia convidou Ana para a festa dos Reis Magos em Belém, não a oficial, mas uma privada, com amigos de Porto que subiram para a capital. Elas dançaram ao som de ranchos folclóricos, com saias rodadas e castanholas e quando como risos ancestrais, e Ana sentiu o calor da mão de Sofia na sua, guiando-a numa roda que girava como fada em espiral. Você dança como se o mundo fosse seu, sussurrou Sofia, o rosto corado pelo vinho de colares. Ana, embriagada não pelo álcool mas pela proximidade, respondeu, com você, ele é. A amizade florescia, entretecida com os fios da cultura portuguesa que as unia, visitas ao Lisboa Factory, onde grafites modernos dialogavam com o passado industrial, e tardes no Oceanário de Lisboa, admirando peixes que nadavam livres como desejos reprimidos. Sofia, com sua curiosidade nortenha, arrastava Ana para aulas de azulejos na Fábrica Santana, em Coimbra, num fim de semana impulsivo de comboio. Vamos criar algo eterno, disse ela, pincelando azuis e brancos que contavam histórias de sereias e caravelas. Ana observava, hipnotizada pela graça dos movimentos de Sofia, e naquela noite, num quarto de pousada com vista para Mondego, elas conversaram até o amanhecer sobre amores passados. Sofia mencionou brevemente uma ex, Maria, uma tempestade que passou, mas sem detalhes, como se o vento do norte já a tivesse levado. O ano novo chegou com fogos de artifício que explodiam sobre o Tejo como confetes de um deus caprichoso, e Ana e Sofia brindaram na Praça do Comércio, entre multidões que cantavam à portuguesa com vozes embriagadas. Que 2026 nos traga mais derramamentos de café, gracejou Sofia, erguendo uma taça de espumante de bairrada. Ana riu, mas seu olhar se demorou nos lábios de Sofia, rosados pelo frio e pelo vinho, e pela primeira vez, o desejo se insinuou como uma brisa do Atlântico, sutil, mas inescapável. Elas voltaram para a casa de Ana, no bairro da Ajuda, um apartamento modesto com azulejos de touros e varanda que dava para o Palácio Presidencial. Fica para o chá de conhaque, insistiu Ana, e Sofia aceitou, enrolando-se num cobertor de lã minhota enquanto elas assistiam a um filme de Manuel de Oliveira, O Convento, com suas imagens lentas e contemplativas que espelhavam o ritmo da alma portuguesa. Na tela, personagens vagavam por mosteiros antigos, questionando o destino, e Ana sentiu as palavras de Sofia coarem em seu peito. Às vezes, o amor é como esses monges, preso em paredes, mas ansiando pelo mundo lá fora. Elas estavam sentadas no sofá, joelhos tocando casualmente, e o ar se carregou de uma eletricidade quieta. Ana virou-se, o coração martelando como o sino da Basílica da Estrela, e disse, Sofia, o que estamos fazendo? Nós. É mais que amizade, não é? Sofia parou, os olhos brilhando como as luzes de Natal ainda penduradas na rua. Ela se inclinou, devagar, como se temesse quebrar o encanto, e seus lábios se encontraram num beijo suave, hesitante, o gosto de espumante e promessas, sob o teto de um Lisboa adormecida. A partir dali, o mundo se reconfigurou em tons de paixão.
Os dias no escritório ganharam um brilho secreto, olhares trocados sobre monitores, bilhetes escondidos em pastas de relatórios, encontro no mirador da Senhora do Monte às 18 horas e toques furtivos nas pausas para café. Elas exploravam Lisboa como amantes novatas, descobrindo cantinhos que só os locais conhecem, o Jardim Botânico Tropical, onde orquídeas exóticas sussurravam segredos coloniais, e o Mercado da Ribeira, no cais do Sodré, onde provavam queijos da Serra da Estrela e conversavam sobre o futuro, Sofia sonhando em abrir uma agência digital focada em artesãos portugueses. Ana imaginando uma vida onde o amor não fugisse como névoa matinal. Num fim de semana de fevereiro, chuvoso como o fado, elas fugiram para Sintra, a terra dos reis e das brumas românticas. Alugaram um carro minúsculo e subiram a serra, parando no Palácio da Pena com sua paleta de cores delirantes, amarelos, vermelhos e azuis como um sonho de Ludwig transplantado para o Ocidente. Aqui até as nuvens parecem pintadas, disse Sofia, abraçando Ana por trás enquanto admiravam a vista do Atlântico. Elas almoçaram em queijadas quentes na pastelaria Piriquita e, à tarde, caminharam pela Quinta da Regaleira, descendo poços iniciáticos onde a luz filtrava como revelações. No inverno do poço, com ecos de água pingando, Sofia se ajoelhou brincando. Casa comigo nesta caverna? Ana puxou-a para cima, rindo, e a beijou com urgência, o som da chuva lá fora como aplausos da natureza. De volta a Lisboa, a rotina se entrelaçava com o romance. Jantares caseiros de cozida à portuguesa, cozinhadas juntas na cozinha apertada de Ana, com risos sobre cebolas que faziam chorar mais que saudades. Sofia introduziu Ana ao mundo do Porto via chamadas de vídeo com a família, a mãe elogiando Lisboeta charmosa que a fazia curar. Mas era nas noites quietas, deitadas na cama com vista para o Cristo Rei do outro lado do rio, que as confissões se aprofundavam. Eu nunca senti isso antes, admitiu Sofia uma madrugada, traçando círculos no braço de Ana. Maria. Ela era fogo, mas queima tudo. Você é o mar, profundo, calmo, mas capaz de tsunamis. Ana, que evitara o nome da ex até então, sentiu uma pontada, não ciúme, mas curiosidade misturada a um pressentimento vago, como o vento que precede a tempestade no Cabo da Roca. A primavera irrompeu com azulejos florescendo em janelas e o cheiro de laranjas no ar do chiado. No escritório, o projeto de Sofia avançava e Ana se via cada vez mais envolvida, sugerindo campanhas que incorporavam folclore português, danças de pauliteiros de Miranda, tapeçarias de arraiolos como metáforas de tiares emocionais. Os colegas notavam a química, mas em Lisboa, onde o amor lésbico florescia nos bares do bairro Alto sem número alardes, era só um sussurro bem-vindo. Elas planejavam uma viagem à Madeira em junho para ver levadas e laurisilvias antigas, nosso ninho de amor insular, como Sofia chamava. Mas o destino, caprichoso como o deus das comédias de Gil Vicente, tinha outros planos. Em abril, durante uma conferência virtual com a sede em Estocolmo, uma mensagem pescou na tela de Sofia: Maria aqui. Preciso te ver. Porto, fim de semana? Ana, do outro lado da mesa, viu o rosto de Sofia empalidecer, como se o sol de Lisboa tivesse se eclipsado. Tudo bem? Perguntou Ana, mas Sofia balançou a cabeça, forçando um sorriso. Só uma velha conhecida. Naquela noite, no mirador de Santa Catarina, com o Tejo ao pôr do sol como um espelho de sangue, Sofia confessou: Maria, minha ex. Ela terminou comigo há um ano, dizendo que precisava de espaço. Mas agora... Ela quer conversar. Sobre o que perdemos. Ana sentiu o chão de calçada rachar sob seus pés, não raiva, mas um medo ancestral, o mesmo que as mouras sentiam nas lendas alentejanas, de amores que voltam como fantasmas. Elas discutiram pela primeira vez, não com gritos, mas com silêncios pesados como no voeiro de Sintra. Vai, se é o que precisa, disse Ana, a voz trêmula. Mas não me deixe no escuro. Sofia partiu para o norte num comboio alfa pendular, prometendo voltar no domingo, e Ana passou o fim de semana sozinha no Lisboa Factory, desenhando esboços de azulejos que nunca terminaria, padrões entrelaçados que se desfaziam em nós. Sofia retornou com o sol do domingo, mas seus olhos carregavam sombras do Douro, nuvens que o vinho não dissipava. Elas se encontraram no Café Nicola, no Rossio, onde o burburinho de turistas e locais formava um véu para confidências. Foi bom, mas fechado, disse Sofia, entre goles de galão.
Maria admitiu que errou, que o tempo fez valorizar o que tínhamos. Mas eu disse não. Meu coração está aqui, com você, Ana. O alívio inundou Ana como maré alta em Cascais, e elas selaram a promessa com um beijo discreto, sob o olhar indiferente da estátua de Dom Pedro IV. A vida retomou seu curso romântico, piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos e enchidos e noites de morna cabo-verdiana no Hot Club de Portugal, onde o jazz se misturava ao fado em harmonias inesperadas. Maio trouxe o calor pegajoso de Lisboa e, com ele, o florescimento pleno do amor. Elas se mudaram para um apartamento maior no Príncipe Real, um bairro boêmio com galerias de arte e jardins escondidos, onde as paredes de azulejos narravam histórias de nobres e amantes. Nosso palácio particular, brincou Sofia, pendurando cortinas de linho que dançavam com a brisa do Tejo. Ali, entre livros de Sofia de Mel Brainer e vinis de Marisa, elas construíram um ninho, manhãs de ovos mexidos com pão de mafra, tardes de trabalho remoto na varanda e noites onde o corpo falava o que as palavras hesitavam, abraços longos, carícias que traçavam mapas de pele como navegadores de Vasco da Gama. A paixão se entrelaçava à cultura que as definia. Num festival de fado em Alfama, durante as festas dos Santos Populares, elas dançaram sardinhadas ao ar livre, com varandas enfeitadas de manjerico e potes de manjericão sussurrando "Este é o ramo que te dou". Sofia, com um vestido de chita florida, puxou Ana para uma roda de dança e, sob os arcos de luzes penduradas, elas giraram ao som de concertinas e violas, rindo como crianças em romarias. Você é minha São João, murmurou Ana, beijando o pescoço suado de Sofia, e o mundo pareceu perfeito. Lisboa, com suas colinas e segredos, abençoando-as com indiferença gentil. No escritório, o projeto de Sofia culminava numa campanha de sucesso. Portugal autêntico, que vendia não produtos, mas essências, vinhos do Alentejo como metáforas de terra fértil, rendas de bilros de penistecidas em narrativas de paciência. Ana contribuiu com ideias poéticas, inspiradas nas mensagens de Fernando Pessoa, e os chefes suecos aplaudiram, alheios ao fogo que ardia entre as criadoras. Elas celebraram com um jantar no Time Out Market, provando pratos de todo o país, tripas à moda do Porto para Sofia e caracóis à alentejana para Ana, regados a conversas sobre o futuro, talvez uma casa no Algarve, com vista para falésias e mar, ou viagens a Évora para romarias familiares. Mas o idílio carregava fissuras invisíveis, como as rachaduras nos azulejos antigos após terremotos. Maria, a ex, não desaparecera de todo. Mensagens esporádicas chegavam ao telemóvel de Sofia. Pensei em você hoje, vendo dor florir, e embora Sofia as deletasse, o veneno se infiltrava sutilmente. Ana notava os silêncios, os olhares distantes durante as pausas, mas atribuía ao estresse do trabalho. Estamos bem, assegurava Sofia, e Ana, confiando como se confia no sol de verão, deixava passar. Junho as levou à Madeira, como sonhado, voo curto para Funchal, onde o ar cheirava a flores e mar. Elas alugaram um jipe e exploraram levadas sombrias, trilhas úmidas ladeadas de hortênsias que pingavam como lágrimas de amantes parados. No pico do Arieiro, acima das nuvens, Sofia propôs de joelhos, não casamento, mas compromisso. Seja minha para sempre, nesta ilha de mistérios? Ana, com o vento atlântico bagunçando os cabelos, chorou de alegria, aceitando com um anel simples de filigrana minhota, comprado numa orivesaria do Porto. Elas passaram noites em pousadas com vista para o oceano, conversando sobre filhos talvez adotados, uma família tecida de retalhos culturais, fado e francesinha, azulejos e surf. De volta, o verão lisboeta as envolveu em seu abraço sufocante, praias da linha de Cascais, onde nadavam nuas ao anoitecer em enseadas escondidas, e concertos no Coliseu dos Recreios com Dulce Pontes cantando sobre corações partidos que se refazem. A paixão era um vinho envelhecido, profundo e inebriante, mas o pressentimento de Ana crescia, sonhos onde Sofia partia num barco de caravelas, deixando-a na praia com conchas vazias. O clímax veio em julho, durante as férias coletivas da Euroglobal. Sofia recebeu um convite para um evento em Porto, uma feira de vinhos no Ribeira, organizada por amigos comuns. Vem comigo, pediu ela a Ana. Vai ser como nossa primeira viagem. Ana hesitou, com compromissos familiares em Évora, mas cedeu. Eu te amo demais para ficar longe. Elas subiram no comboio, mãos entrelaçadas, sonhando com provas de Porto Townie e danças ribeirinhas.
No Porto, o Douro brilhava como ouro líquido e a feira pulsava com barris e risos. Foi ali, entre taças de vinho rubi, que Maria surgiu alta, com cabelos ruivos flamejantes como o pôr do sol no rio e um sorriso que cortava como faca. Sofia, minha musa perdida, disse ela, abraçando-a com intimidade que Ana, observando de longe, sentiu como um soco. Elas conversaram, riram de memórias antigas, o barco no Douro onde se beijaram pela primeira vez, as noites de São João com fogueiras que queimavam inseguranças. Ana aproximou-se, mas o ar estava carregado. Maria cumprimentou friamente, os olhos avaliando como um mercador de vinho testando uvas. Naquela noite, num hotel boutique na Ribeira, o mal-entendido eclodiu. Sofia, um pouco embriagada pelo vinho, recebeu uma mensagem de Maria: venha ao meu quarto, só para conversar de verdade. Curiosa, mas inocente, Sofia foi. É o fechamento final, Ana, prometo, e ficou horas, relembrando não traição, mas feridas que sangravam. Ana, acordando sozinha, viu a porta entreaberta e, no escuro, sombras de abraços platonicos que pareciam mais. O ciúme consumiu como fogo de artifício mal calculado, e quando Sofia voltou, Ana explodiu. Você mentiu. Ela ainda te tem nas garras. Lágrimas fluíram, acusações voaram como gaivotas no Tejo. Eu te dei tudo, e você volta para o passado como um cachorro ao osso. Sofia, ferida, defendeu-se. Foi só conversa, Ana. Você não confia em mim? A briga se arrastou pela madrugada, ecos no corredor como fado desafinado, e de manhã, Ana pegou o comboio de volta a Lisboa sozinha, o coração em farrapos como bandeiras de procissão rasgadas pelo vento. Lisboa recebeu a Ana com sua indiferença cruel, o sol escaldante de julho batendo nas calçadas como marteladas, e o Tejo indiferente, fluindo como se nada tivesse mudado. Ela voltou ao apartamento no Príncipe Real, agora um túmulo de memórias. O cobertor de lã de Sofia jogado no sofá, o anel de filigrana abandonado na mesa de cabeceira como uma relíquia de naufrágio. As mensagens chegavam esporádicas. Por favor, me ouça. Foi um erro ir, mas não o que você pensa. Mas Ana as lia com o estômago revirado, deletando-as como se pudesse apagar o dor. No escritório, fingia normalidade, relatórios impecáveis sobre a campanha Portugal Autêntico, que agora soava ironica, como vender essência quando a própria se evaporava. Os dias se arrastaram em agosto, mês de êxodo lisboeta para praias e vilas. Ana fugiu para Évora, sua terra natal, onde os sobreiros centenários ofereciam sombra e silêncio. Na casa da mãe, uma viúva de mãos calejadas por anos de tecelagem, ela se refugiou em rituais alentejanos, sopas de tomate fumegantes à mesa de azulejos simples e caminhadas pelo campo onde o trigo dourado sussurrava perdão. O amor é como a azeitona, disse a mãe uma tarde, enquanto colhiam frutos sob o sol impiedoso, precisa ser prensado para dar o melhor óleo. Mas se apertar demais, azeda. Ana chorou então, confessando o romance com Sofia, o mal-entendido no Porto, e pela primeira vez, a mãe a abraçou sem palavras, um gesto que valia mais que romarias inteiras. De volta à capital, o outono se insinuava com folhas de plátano caindo no rocio como confetes de um carnaval findo. Sofia tentara contato, mas Ana erguera muralhas, bloqueio no telemóvel, ausências calculadas no trabalho, fingindo home office enquanto vagava pelo castelo de São Jorge, imaginando rainhas mouras que amavam em segredo. O conflito interno a consumia, raiva pela aparente traição, mas amor que latejava como ferida aberta, regada a noites de insonia com fado no fonógrafo, gaivota, de Marisa, e quando voa, mas volta sempre. Maria, a catalisadora, não se contentava com o silêncio. De Porto, enviou e-mails para Sofia, cartas digitais cheias de nostalgia, fotos antigas de viagens ao Gerês, onde acampavam sob estrelas como amantes de Camões. Você merece mais que dúvidas, escreveu ela. Volte para mim, para o norte que te conhece. Sofia, dilacerada, respondia com ambiguidades, não é simples, e num momento de fraqueza, marcou um café em Vila Nova de Gaia. Não era traição física, mas emocional, conversas que reabriam cicatrizes, fazendo-a questionar se Ana, com sua melancolia lisboeta, poderia preencher o vazio que Maria, com seu fogo imprevisível, acendia. O mal-entendido se alastra como rumor em tasquinha de Alfama. Colegas no escritório cochichavam, Ana parece um fantasma, e Sofia. Distraída.
Um dia, Ana flagrou Sofia no terraço do prédio, ao telefone, voz baixa e trêmula. Maria, pare. Eu amo ela, mas você bagunça tudo. O suficiente para reacender a fúria. Ana confrontou-a no elevador descendo. Ainda? Depois de tudo? Sofia, lágrimas nos olhos, suplicou. É ela quem insiste. Eu disse não 1000 vezes. Mas a semente da dúvida, plantada no porto, brotara em espinhos. Ana via traição em cada sombra e Sofia, ferida pela desconfiança, começou a se afastar, pausas sozinhas, fins de semana em Porto para visitar a família. Setembro trouxe as vindimas simbólicas. Ana colheu solidão nas ruas do Chiado, enquanto Sofia se perdia em vinhedos reais no Douro, convidada por amigos para um fim de semana de colheita. Lá, entre uvas pisadas em lagares de pedra, Maria apareceu, só coincidência, jurou ela depois. Elas conversaram horas, vinho tinto soltando línguas. Maria confessou arrependimento, beijou Sofia num impulso etílico e, embora Sofia recuasse, o beijo, breve, confuso, foi o estopim. Sofia voltou a Lisboa culpada, mas Ana, intuitiva como as cartomantes de Moraria, sentiu o cheiro de traição no perfume alterado de Sofia. A briga final irrompeu numa noite chuvosa, no apartamento que outrora era refúgio. Ana, encontrando uma mensagem não deletada, aquele beijo. Foi sinal? Explodiu em acusações, você me usou para esquecer ela. Saia da minha vida. Sofia, devastada, rebateu, você nunca confiou. O amor não é prisão, Ana. Portas bateram, malas foram arrastadas pelas escadas de madeira rangente e Sofia partiu para um hotel no bairro Alto, deixando Ana sozinha com o eco de silêncios. Dias viraram semanas de purgatório. Ana mergulhou no trabalho, promovida a coordenadora da campanha, mas o sucesso era cinza como o céu de novembro. Sofia, de volta ao Porto temporariamente pela empresa, afundava em remorsos, escrevendo cartas não enviadas, páginas de papel pautado com tintas que sangravam como vinho derramado. Maria pressionava, prometendo estabilidade, mas Sofia via agora vazio, fogo sem calor, só cinzas. O ápice do conflito veio em dezembro, com as luzes de Natal piscando como feridas abertas. Um evento corporativo na Euroglobal, no terreiro do Paço transformado em salão de gala, as reuniu. Ana, elegante num vestido preto de rendas de Viana do Castelo, evitou Sofia, mas o destino, ou o vinho moscatel servido, conspirou. Elas se esbarraram na varanda, o Tejo negro abaixo como espelho de almas turvas. Eu te traí no pensamento, mas não no coração, confessou Sofia, voz quebrada. Ana, com lágrimas gelando no rosto, e eu te traí na confiança. Somos humanas, falhas como o fado. Mas o orgulho as separou novamente. Ana fugiu para a noite, Sofia ficou com o copo vazio. O inverno português se instalou com sua umidade penetrante, como um véu de saudade que cobre Lisboa em dezembro. Ana vagava pelas ruas do Chiado como um fantasma de Essa, comprando livros na Bertrand para preencher o vazio, a cidade e as sessões de José Saramago, onde amores se entrelaçam em teias sociais implacáveis. Seus dias eram mecânicos, café forte no À Brasileira, onde outrora ria com Sofia, agora só amargor, e noites no sofá, assistindo chuvas que batiam nas janelas como acusações. O apartamento no Príncipe Real ecoava solidão, o cheiro de lavanda de Sofia desbotado nas fronhas, o toca-discos silencioso sem as vozes de Ana Moura. Sofia, no norte, afundava-se no trabalho. A filial portuense absorvia em treinamentos, mas era fuga. Em Gaia, visitava a mãe que percebia o abatimento. Filha, o amor é como o Porto, precisa de tempo em barril para amadurecer, mas se agitar demais, vira vinagre. Sofia chorava na cozinha, entre panelas de francesinha e confissões sussurradas. Maria ligava incessantemente, visitas surpresa ao escritório com flores de campânulas colhidas no Gerês. Eu mudei, Sofia. Deixe-me provar. E em momentos de fraqueza, sob o peso da rejeição de Ana, Sofia cedia a jantares, não íntimos, mas perigosos, conversas que reviviam chamas antigas. Só amigos, repetia ela, mas o coração mentia, dividido como dor em afluentes. Natal chegou como uma romaria forçada. Ana foi a Évora, para a ceia com a família, bacalhau cozido com todos, mas o assado sob a fel.
Lá, sob o céu estrelado do Alentejo, ela sonhou com Sofia, caminhadas em vinhedos imaginários, mãos dadas colhendo estrelas. Acordou com resolução frágil, ligar, talvez. Mas o orgulho, esse cão alentejano teimoso, a conteve. Em Porto, Sofia passou a data com a família e Maria, que se insinuara como amiga de apoio. O beijo de Natal, sob visco pendurado num bar ribeirinho, foi o golpe final. Não paixão, mas pânico. Sofia fugiu para o quarto, chorando por Ana, pela traição que consumava o mal-entendido. Ano novo trouxe catarse. Ana, sozinha no Mirador da Graça, assistiu fogos sobre o Tejo e jurou mudança. Terapia com uma psicóloga no Chiado, especializada em amores que a fez desenterrar raízes, o medo de abandono da ex-brasileira, projetada em Sofia. Confiança é ponte, não prisão, disse a terapeuta, e Ana começou a construir. Mensagens não enviadas viraram diário, páginas de perdão esboçado. Sofia, em janeiro, rompeu com Maria de vez, uma carta longa, lida num café à beira-douro. Você foi lição, não destino. Meu coração é Lisboeta agora. Maria, furiosa, espalhou rumores em círculos comuns. Sofia me trocou por uma solista fria, que chegaram a Ana via colegas da Euroglobal, envenenando o ar do escritório. Quando Sofia voltou a Lisboa para uma reunião, o reencontro foi gélido. Olhares cruzados no corredor, silêncios que doíam mais que palavras. Fevereiro, mês de corações, testou limites. Um projeto conjunto esforçou a proximidade, a expansão da campanha para o norte, envolvendo vinhedos do Douro. Elas trabalharam em salas de reunião, ar carregado de eletricidade não resolvida. Eu errei em não contar tudo, admitiu Sofia no intervalo, voz baixa. Ana, endurecida, e eu em não ouvir. Mas o dano está feito. Lágrimas caíram no relatório, borrando gráficos como tintas em azulejo rachado. O ápice da dor veio na vindima simbólica, uma viagem de trabalho ao Douro, obrigatória. No trem, silêncio sepulcral. Em Vila Real, entre vinhas adormecidas no inverno, elas caminharam sozinhas. Para inspiração, disse o chefe. O ar cheirava a terra úmida e Sofia quebrou. Eu a beijei de novo, Ana. No Natal. Foi erro, pânico, mas aconteceu. Me perdoa? Ana parou, o mundo girando como roda de lagar, raiva, dor, mas sobretudo, amor residual como mosto doce. Você me destruiu, sussurrou e correu para o hotel, trancando-se no quarto com vistas para rio que parecia sangue diluído. Sofia, devastada, passou a noite em claro, escrevendo a carta final. Eu volto para você com mais força, ou não volto? Escolha. Mandou por pombo-correio moderno, e-mail às 3 horas. Ana leu ao amanhecer, o sol nascendo sobre as vinhas como promessa. Mas o orgulho venceu, deletou, sem resposta. De volta a Lisboa, separação formal, Sofia pediu transferência permanente para Porto, Ana aceitou promoção que a levava a viagens constantes. A traição, agora consumada em atos, deixou cicatrizes profundas. Ana adotou um gato de rua, batizado Fado, que miava saudades noturnas. Sofia, no norte, pintava azulejos terapêuticos, padrões de corações partidos que se refazem em mosaicos. Amigas comuns mediavam, vocês são como fado e guitarra, inseparáveis, mas desafinadas agora. Mas o tempo, lento como vindima, curava aos poucos. A primavera de 2026 brotou teimosa em Lisboa, com jasmins invadindo varandas e o Tejo refletindo sãos de um azul impiedoso, como se a natureza zombasse das almas feridas. Ana, agora coordenadora sénior, viajava para Faro e Coimbra, vendendo Portugal autêntico com um sorriso ensaiado, mas dentro, o vazio persistia, um buraco do tamanho de um abraço perdido. Seus fins de semana eram para si, aulas de fado na casa da guitarra, onde sua voz rouca entoava com que voz de Amália, catarres em notas que sangravam perdão. O gato fado tornara-se companheiro, ronronando em noites onde sonhos com Sofia ainda a visitavam, não como fantasmas, mas como lembretes de que o amor, como o vinho, melhora com o tempo. Em Porto, Sofia prosperava na filial, sua agência digital decolava, focada em artesãos, rendas de caminha, cerâmicas de vista alegre, sendo narrativas que curavam sua própria alma partida.
Mas o norte, com seu vento cortante, não aquecia, caminhadas solitárias pela foz, onde ondas quebravam como corações, e visitas à mãe, que agora tricotava jailos com padrões de âncoras para te prender ao que importa. Sofia datava casualmente, um encontro aqui, outro ali, mas nada colava. Os beijos sabiam a Porto Townie, envelhecido mas sem frescor lisboeta. Maria sumira, casando-se com um enólogo, notícia que chegou como eco distante, alívio misturado a pena. O reencontro inevitável veio em maio, num congresso de marketing em Óbidos, a vila literária medieval com muralhas que sussurravam histórias de rainhas. Ana apresentava um painel sobre narrativas emocionais em branding português, citando Camões: "Amor é fogo que arde sem se ver." Sofia, na plateia, aplaudiu com mãos trêmulas. Após, no pátio do castelo, sob glicínias em flor, elas se viram, anos não, mas meses que pareciam eras. "Você está radiante", disse Ana, voz falhando. Sofia, com cabelos agora mais curtos, olhos ainda castanhos de outono, e você, forte como sempre. O que começou como conversa profissional, sua campanha no Douro foi genial, deslizou para o pessoal, saudades disfarçadas de anedotas, risos que doíam de tão verdadeiros. Jantaram na vila, provando ginginha em copos de chocolate, e o vinho soltou línguas. "Eu errei feio", confessou Sofia. "Maria foi vício, não amor. Você é o lar." Ana, tocando a mão dela sobre a mesa de madeira antiga, e eu fui cega pela dor. O mal-entendido nos quebrou, mas talvez nos refaça mais fortes. Lágrimas misturaram-se ao licor doce, e elas caminharam pelas muralhas, o Atlântico distante rugindo a provação. De volta a Lisboa, a reconciliação foi devagar, como uma dança de pauliteiros, passos cautelosos, mas ritmados. Mensagens diárias viraram chamadas, chamadas viraram cafés no Martim da Arcada, onde tudo começara com um derramamento. "Lembra do café na blusa?", riu Sofia. Ana, o melhor acidente da vida. Elas reaprendiam confiança, sessões conjuntas com a terapeuta Diana, caminhadas no Jardim da Estrela onde pavões gritavam verdades nuas. Sofia transferiu-se de volta à capital, para um cargo híbrido, e o apartamento no Príncipe Real reviveu, cortinas lavadas, toca-discos girando Madre Deus em harmonias suaves. O verão as coroou em praias, Ericeira, com surf para Sofia e conchas para Ana, mãos dadas na areia ao pôr do sol. Elas viajaram ao Algarve, casa sonhada, alugando uma cabana em Lagos com vista para falésias, noites de histórias ao redor de fogueira, assando sardinhas e falando de futuro. A adoção talvez, uma filha com olhos verdes e cabelos ondulados, crescendo entre fado e francesinha. "Nosso triângulo se dissolveu", disse Sofia uma madrugada, traçando estrelas no peito de Ana. "Agora somos círculo, eterno, sem arestas." Outono trouxe celebração, aniversário de Ana no Bairro Alto, com amigos e fado ao vivo. Sofia cantou para ela, voz trêmula: "Você é a minha estranha forma de vida." O beijo, sob luzes de lanternas, selou redenção não perfeita, mas humana, como Portugal, bela em suas falhas, rica em resiliência. No escritório, a amizade virara lenda sussurrada, elas voltaram mais fortes, como vinho após vindima. O fim do ano, com fogos sobre o Tejo, as encontrou abraçadas na Praça do Comércio. "Obrigada pelo mal-entendido", murmurou Ana. "Ele nos ensinou a amar de verdade." Sofia, e pela paixão que renasce, como Lisboa após o terremoto. Elas brindaram, copos tilintando como sinos de romaria, e o futuro se abriu, não sem sombras, mas com luz plena, tecida de cultura, perdão e um amor que, como fado, cantador para celebrar a vida. Numa nota final, humanitária e reflexiva, em meio a sociedades que ainda sussurram julgamentos sobre amores como delas, Ana e Sofia escolheram a autenticidade, voluntariando em centros LGBTQ+, no Bairro Alto, compartilhando histórias em workshops de escrita, inspirando que o triângulo do destino pode se resolver em abraço. Pois em Portugal, terra de navegadores e poetas, o coração sempre encontra o caminho de volta, mais forte, mais sábio, mais seu.